aumenta o volume. Um pouquinho, e aí força menos aqui, a gente grita menos, né? Não que a gente grite na igreja, né? Mas, beleza, pode aumentar um pouquinho mais o volume. Aí tá bom, assim. Aí eu controlo por aqui. Se ele parar de funcionar, tá tudo certo, a gente volta ao manual, né? Tá bom? Eu li uma frase aqui com relação aos últimos eventos dessa semana, né? Na escola latina, vou repetir aqui. E com essa frase a gente introduz o assunto que a gente vai conversar hoje aqui. Esse pastor, né, que escreveu um artigo ontem na revista Adventista lá nos Estados Unidos, né, ele diz assim: sim, algo sem precedentes aconteceu no conclave, e a eleição, né, do Papa. E sim, pode significar alguma coisa, mas é isso. Ele diz assim: não é isso. Agora volte ao trabalho, porque seus vizinhos ainda estão sem esperança e sem Jesus. No sentido de dizer assim, né? Vamos voltar ao trabalho, à missão da igreja, que é pregar, que é evangelizar as pessoas, fazê-las conhecer, é assim mesmo. Se for assim, a gente diz, esse alto baixo, quer baixar um pouquinho o volume, quem sabe? E tá bom, vamos lá. Hoje eu quero conversar com vocês sobre as bem-aventuranças que nós encontramos no livro do Apocalipse. As bem-aventuranças. Aliás, vamos falar em específico sobre uma delas. Acho que não vai dar isso. Vamos desligar? Se eu quiser, acho que é melhor. Vamos tentar. Bom, então antes aqui, deixa eu só reforçar, né? Já foi falado aqui, feito homenagem às mães da escola infantil, né? No momento da adoração infantil. Mas eu queria aqui reforçar, né, a nossa gratidão às mamães. A gente viu aqui, né, o testemunho também do pai dele, né? A importância que as mamães elas têm, né, na nossa vida, né? Todos nós somos filhos. Poderemos ser pais ou mães depois. Todos nós somos filhos. E como filhos, nós somos muito gratos, né? A mãe da gente, né, que nos gerou. Se você ainda a tem, dê um abraço. Se não a tem mais, como eu também não tenho, fica a lembrança, né? Fica o legado, fica a saudade também, mas também a certeza de que um dia nós podemos ter a alegria de podermos estar juntos, né, na volta de Jesus. Amém? Amém. Bom, no livro de Apocalipse, nós temos 7 bem-aventuranças. Eu queria rapidamente passar por todas elas para você lembrar do que elas falam, essas bem-aventuranças. Você sabe que bem-aventurado significa o quê? Feliz, alegre, certo? Bem-aventurado, feliz aquele, né? Esse é o significado. Então, vamos passar rapidinho aonde elas estão no Apocalipse e depois nós vamos considerar sobre uma delas. Capítulo 1, o verso 3 diz assim: bem-aventurados aqueles que leem
e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Aqui a revelação diz, né? Feliz aquele que faz o quê? Que lê, que ouve e guarda, pratica, né? As palavras da profecia, as coisas que estão escritas. Por que isso é importante? Porque o tempo está próximo. Então, essa é a primeira bem-aventurança do Apocalipse. E eu pergunto para você nessa manhã: você é bem-aventurado? Você é feliz em ler, ouvir e guardar a palavra de Deus, sabendo que estamos vivendo em tempos finais da história desse mundo? Primeira reflexão para a gente. Capítulo 14, o verso é o verso 13. É a segunda bem-aventurança do Apocalipse. Diz assim: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanhem. Essa semana, foi na quarta-feira, eu fui ali na cidade de Júlio de Castilhos. Não estava planejado, eu ia para lá, mas eu fui ali para fazer uma cerimônia fúnebre, fazer um funeral, um sepultamento de uma pessoa. E quando a gente se depara com a morte, né, o que a gente sente? Alegria ou tristeza? Tem como, né, a gente pensar em alegria. Mas aqui, a segunda bem-aventurança do Apocalipse, ela diz: felizes são aqueles mortos, as pessoas que morrem, desde agora no Senhor. Então, eu vou dizer para eles lá, para a família, né? Assim, dá para ser feliz quando alguém morre? Família da igreja lá, pastor? Rapaz do Senhor, né? Mas ele já estava com bastante tempo doente no hospital de Santa Maria. É o. Como é que é o nome dela? Eu não gravei os nomes ainda do pessoal lá, né? Mas a mãe mora, a mãe, as duas irmãs, né, moram em Santa Maria aqui. E estavam com ele no hospital aqui já há bastante tempo e tal, né? Então, enfim, depois eu vejo o nome direitinho, porque eu não me recordo aqui, tá? Mas assim, feliz diz aqui a bem-aventurança, né, daquele que morre no Senhor. Então, essa é a segunda bem-aventurança. Capítulo 16, versículo 15 diz assim: eis que veio como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja sua vergonha. Aqui, feliz aquele que vigia, tem os seus olhos bem abertos, porque nós estamos vivendo em tempos, né? Em tempos finais. Bom, capítulo 19, vamos a essa outra, né? Capítulo 19, versículo 9 diz, verso 9: então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Feliz aquele que é chamado para a ceia das bodas do Cordeiro.
para o casamento, né? O encontro entre a igreja e Cristo. Feliz daquele que vai participar dessa festa. Capítulo 20, versículo 6. Capítulo 20, versículo 6. Aqui estamos indo para as últimas bem-aventuranças das 7 aqui, né? Verso 6 diz, capítulo 20: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele os 1000 anos. De novo aqui, né? Feliz daquele que vai ressuscitar se estiver morto, falecido, né? No dia que Jesus voltar a essa terra. Porque ele vai ressuscitar e vai ser levado por Cristo para os céus. Capítulo 22, verso 7. 22, verso 7 diz: Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Feliz daquele que guarda as palavras da profecia deste livro. A palavra de Deus, do Apocalipse, especialmente. E a última bem-aventurança, né, é o capítulo 22, versículo 14. Diz assim: Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Feliz daquele que lava as suas vestes. As vestes, né, têm o sentido, o simbolismo da justiça, né? Nós precisamos lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro, porque a justiça de Cristo ela deve cobrir, e com essa justiça nós teremos direito novamente à árvore da vida e poderemos entrar na cidade celestial pelas portas. Amém por isso? Muito bem. Bom, estas são, portanto, as 7 bem-aventuranças. Se você não as lembrar, agora dá para marcar, né? Aí todas elas. Qual é o objetivo dessas bem-aventuranças? Essas bem-aventuranças, elas são também uma promessa de Deus. Promessa de alegria, promessa de felicidade para a gente. Então, essa promessa, ou estas promessas de Deus, elas têm como objetivo fazer com que nós conheçamos mais um pouco a respeito do amor que Deus tem pela gente. Ele tem um amor profundo por nós. E Ele tem então essas promessas para nos lembrar que Ele nos ama. Mas também essas bem-aventuranças, elas têm um objetivo de fazer com que a gente pense nessa promessa e aceite a salvação que Cristo quer nos dar. Tem que partir da gente. A gente precisa querer. A gente precisa ter a escolha de aceitar a salvação que Cristo tem para nos oferecer. Nessa manhã, eu queria conversar um pouquinho mais, esticar um pouquinho, né, sobre a terceira bem-aventurança. É o capítulo 16. Capítulo 16, o versículo 15. Eu vou ler aqui novamente. Diz assim: Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja sua vergonha. Bom, nessa bem-aventurança nós encontramos duas advertências. Primeira advertência: a bem-aventurança ela nos admoesta a vigiar.
bem-aventurança, ela nos admoesta a guardarmos as vestes. Certo? Duas advertências: vigiar e guardar as vestes, para não andar nu. Em sã juízo, em sã consciência, ninguém anda pelado na rua. Certo? É ou não? Sim. Você veja bem o deserto da cabeça. Ninguém anda sem roupa, sem vestes na rua. Certo? Então, um ponto aqui para a gente pensar: bem-aventurado, feliz aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Bom, as vestes aqui é a mesma coisa que a outra bem-aventurança lá que fala, né? Bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Estar vestido aqui tem o sentido de estar coberto pelas vestes da justiça de Cristo. Ok? Se eu estou vestido com as vestes da justiça de Cristo, se eu estou coberto com a roupa da justiça de Cristo, eu estou bem. Eu não ando nu. Ok? Então, para a gente assim, né? Não saia de casa sem estar vestido. Não saia de casa sem estar vestido com a roupa da justiça de Cristo na sua vida. São mais importantes. Ok? Bom, essas são as duas advertências. Por quê? Qual é a razão dessa advertência? Por que aqui, né, Deus nos faz essa advertência de vigiar e andar vestido, estar coberto com a justiça de Cristo? A razão é a iminente volta de Jesus. O motivo da advertência é porque Jesus está prestes a vir. Por isso eu preciso estar vigiando, eu preciso estar coberto com as vestes da justiça de Cristo, para não ser pego desprevenido. Certo? Agora, o que esse verso também nos diz? Como ele virá? Como Jesus virá? Como ladrão. Porque isso o verso diz, né? Eis que venho como vem o ladrão. Tá, então Jesus vem para roubar, matar, destruir? Não. Jesus disse essas palavras, né? Quem faz isso? O ladrão mesmo. Tá? O inimigo faz isso. Ele vem só para roubar, matar e destruir. É o inimigo que faz. Mas a figura aqui é o símbolo, né? A figura da volta de Jesus como ladrão quer dizer que Jesus ele virá de uma forma inesperada. Inesperada. Ou de uma forma virá quando a humanidade não estará esperando. Certo? Agora, de novo, a gente tem um reboliço aí, né? No mundo espiritual, aí, né? A questão de profecias apocalípticas. Os olhos de todos estão voltados para o Apocalipse 13, né? Até a revista, ou melhor, o jornal G1, né? Da internet, tem uma matéria lá de ontem que fala sobre Apocalipse 13, né? Então, assim, os olhos normalmente estão voltados para isso. Mas a razão da advertência dessa bem-aventurança aqui, por que somos advertidos a vigiar e estar vestidos? A volta de Jesus está prestes a acontecer. E segundo, ele virá quando as pessoas não estiverem esperando. A gente, não sei se você já teve essa experiência ruim, né?
ter a sua casa invadida ou ser pego de surpresa por algum mau elemento assim. É duro demais. Eu lembro que uma vez a gente voltou das férias e quando a gente chegou na casa e a gente morava, né? Aí a vizinha falou assim, estava na frente da casa da gente, naquele lugar, falou assim: olha, ainda bem que vocês chegaram, porque acabaram de sair com malas e sacos e não sei o que, tudo na casa de vocês. É duro. Levaram praticamente tudo que podiam. Então, se eu soubesse que eles viriam, eu tinha vindo um dia antes para casa, das férias. Amanhã o padrão vão passar lá, né? Então eu vou me antecipar, vou chegar antes, vou ficar de vigia, vou ficar de plantão aqui, tá? Ninguém vai se meter aí para entrar, cara. É assim? Não é assim, né? Certo? Então, quando essa bem-aventurança, aqui esse verso fala que Jesus vem como ladrão, de fato as pessoas não estarão aguardando, não estarão esperando a volta de Jesus. Então, tem uma frase que eu queria deixar para vocês, que diz assim, logo as pessoas vão despertar da triste ilusão em que estão adormecidas. Logo vão despertar da triste ilusão em que estão adormecidas. Vão perceber que para as coisas realmente importantes não tomaram nenhuma providência. Muita gente, daqui a pouquinho, vai se despertar, vai cair na real e vai perceber que para as coisas realmente importantes não tomaram nenhuma providência. Que esse não seja eu, esse não seja você, né? Que nós estejamos vigilantes, estejamos despertos para os tempos que estamos vivendo. Mas enfim, o que é vigiar? Então a gente viu, né? A gente tem aqui uma bem-aventurança, tem duas advertências, estou repetindo para frisar, duas advertências. A primeira é: somos admoestados a vigiar, somos admoestados a nos vestir das roupas apropriadas da justiça de Cristo. Por que somos admoestados a isso? A razão é a iminente volta de Jesus. Vimos como ele virá. Ele virá como ladrão, de uma forma inesperada, quando a humanidade não estará esperando ou não estará preparada para isso. E é logo as pessoas vão despertar dessa triste realidade. Muita gente adormecida, muita gente dormindo na vida espiritual, né? Muita gente adormecida. E daqui a pouco vão se dar conta, vão despertar e vão se dar conta que é tarde demais. E que para as coisas importantes, de fato, não tomaram nenhuma providência. Bom, então, o que é vigiar? Primeiro, vigiar é estar atento aos fatos atuais. Quando as coisas estão acontecendo, aquele que vigia, ele fica: opa, isso aqui tem alguma coisa a me dizer. Ok? Então vamos lembrar algumas coisas. Por exemplo, estar atento aos fatos atuais. Quais foram as últimas grandes coisas que aconteceram? Olha só, um tempo atrás, a gente ouvia falar muito assim, né? Deu terremoto em tal lugar, deu isso em tal lugar. Então, né? Essas coisas. Agora, mais recentemente para cá, vocês lembram o que aconteceu em 2020? Pandemia. Eu acho. É isso mesmo. Isso não mexeu com o mundo? Mexeu ou não mexeu com o mundo todo? Eu vou fiar. Beleza?
mexeu ou não mexeu com o mundo todo? Tem coisas que aconteceram na Covid que você não faz, a gente jamais imaginava que fosse acontecer. Por exemplo, o mundo todo parou. Já vou pensar nisso? Parou tudo. Ordens foram dadas e tudo parou. E aqui nós vamos entrar no mérito, se é certo ou errado, ficar em casa ou não ficar, tá? Mas para a leitura vigiar, para a gente, é olhar para esses fatos e começar a pensar, opa, tem coisa que a gente não imaginava que pudesse acontecer. E aconteceu. Por uma ordem ou por alguns decretos, todo mundo teve que fazer o quê? Todo mundo teve que obedecer. Não foi assim? De novo, porque assim, não vamos fazer avaliação política disso, daquilo, tá? Só para a gente olhar o fato. A gente olha o fato. Quando a gente pensa assim, não, vai ter um decreto que vai fazer com que todo mundo ou guarde o sábado, ou guarde o domingo, ou se você quer ser fiel à Bíblia, você vai guardar o sábado, mas aí vai ter um decreto e todo mundo vai obedecer. Você pensava assim, mas isso aí será mesmo? 2020, a pandemia disse pra gente assim, vai ter decreto e todo mundo vai ter que obedecer. Vigiar é você olhar os fatos e analisar, comparar com a profecia. Então, se a Bíblia diz que vai acontecer isso e aquilo, olha só, aconteceu no mundo todo que por decretos, por leis, tudo parou. Bem ou mal, né? Tudo parou. Para nós é isso, é possível e vai acontecer, porque a Bíblia diz que vai acontecer. Então, quando Jesus diz, a razão aqui da bem-aventurança, olha, vai acontecer a volta de Jesus. Jesus virá quando vem o ladrão. Quando você pensa que as coisas não estão certas, tudo bem, dá um rebuliço no mundo e as coisas acontecem. Ok? Outra coisa, o que mais nos faz lembrar nesses últimos tempos? Muito maior. Proporcionalmente, né? Eu falei para vocês no dia que eu estive aqui assim, né? Eu jamais imaginei na minha vida passar pelo que a gente passou lá em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. Canoas tem 360 mil habitantes. 60% da cidade ficou embaixo d'água durante 25 dias. Você sabe o que é isso? Para quem não foi lá ver, é difícil imaginar isso. O que isso significa? A gente não faz ideia. Então, assim, aí você pensa, 60% da cidade, ela vai para o outro lado dos 40%. Olha o caos que ficou esse aqui do outro lado. Não só ali, a região toda, assim, né? No meu distrito pastoral ali, nós ficamos com as igrejas fechadas 4 meses. Porque todas as 131 famílias do meu distrito pastoral, todas perderam as suas casas. Não podiam voltar. Ou para voltar, se deparam com lama, com sujeira, com tudo destruído. Alguns nem puderam voltar. Então levou tempo para voltar. Então, assim, quando você pensa que essas coisas poderiam acontecer? Entende? Então, vigiar é você olhar os fatos, as coisas que estão acontecendo e dizer, opa, é mais uma sacudida. Mais uma sacudida. Aí a gente olha, por exemplo, também, né, nos fatos atuais, não só no nosso país, questão da justiça e tal, isso é meio perigoso a gente falar, né? Ainda mais em púlpito de igreja, porque aí os irmãos vão achar, o pastor está falando a favor de A, está falando a favor de B, não, ele é sim, não, ele é, entendeu? Aí dá ruim, né? Dá ruim. Mas assim, de novo, o cristão, o adventista, que espera a volta de Jesus, ele vai olhar
à luz da Bíblia, da palavra de Deus. Então, o que por exemplo, assim, né? Isso me diz, os últimos eventos aí de uns anos para cá, né? Esse negócio de prender, certo? Por razão, seja lá qual for, ok? O que isso diz para mim? Não importa o que você fizer, se eles quiserem te prender, eles vão fazê-lo. Entendeu, gente? Com relação à obediência a Deus ou aos homens, você vai obedecer aos mandamentos de Deus ou aos homens. Se vier uma lei, uma ordem, você não pode ter culto, como tem já em alguns países, ou que você não pode guardar determinado dia, um dia de guarda. Você acha que não vai acontecer? Te prender? Os fatos estão nos dizendo que sim, vai acontecer, pode acontecer. É só um canetaço. É só alguém decidir que vai fazer o que falou. De novo aqui, gente. Não faz recorte, tá? Pega a fala toda aqui, tá? Você vai gravando. Sim. É perigoso, não faz um recorte. A gente vai analisar depois, pode ficar tranquilo. Então, de novo, assim, ó, não é questão política. São fatos que estão acontecendo aos nossos olhos e que, segundo a profecia bíblica, aquele que não for ir de acordo com as leis humanas e tal, tudo, vai ser perseguido, vai ser preso, vai decreto de morte, essas coisas tudo. Não está assim na Bíblia. E aí você olha as coisas do jeito que estão acontecendo, pode. Está acontecendo de prender por qualquer razão que seja. Imagina se um grupo que se diz seguidor da palavra de Deus for considerado fanático. Não vai ser difícil, por aí vai, tá? Então assim, não entendo isso como uma fala política. Estou dizendo que o que é vigiar? Vigiar é você estar atento aos fatos que estão acontecendo. Você teve o Covid e já te deu um sinal. Você teve enchentes e tal, e está tendo de novo em tudo que é parte do mundo, terremotos, está te dando um sinal. Você tem a questão política polarizada de um lado e de outro, que tem prisões e não prisões, isso e aquilo, blá. São fatos, são sinais, estão dizendo, olha, o que a Bíblia diz vai acontecer. Não tem como fugir disso, vai acontecer. Então, vigiar é você estar atento a isso e olhar à luz da Bíblia. Não de forma política, partidária, de um lado do outro, coisa do tipo, entendeu? Ah, sou a favor disso, daquele outro. Não, você é a favor da Bíblia. Certo? Se você não for a favor da Bíblia, caia fora da igreja. Entendeu? É simples. Ou a gente é ou a gente não é. E isso, quando a gente olha todo o cenário, né, a gente precisa estar atento a esses fatos e fazer a leitura de acordo com a palavra de Deus. O que mais é ser fiel? O que é ser vigilante? Vigiar. É, diante de todas as coisas, permanecer fiel e leal a Deus. Ainda que você seja considerado, ou seja diferente, ou tenha que agir diferente dos outros, mas porque você quer agir de acordo com a Bíblia, você pode ser visto como sendo diferente. E vigiar é ficar firme, é ficar fiel, leal a Deus, ainda que o mundo caia. Bom, vigiar também é resistir, persistir na fé, resistir na força de Deus contra os enganos de Satanás, dizendo não à tentação, dizendo não às coisas, às propostas indecentes do inimigo, é permanecer firme e persistir no preparo, prosseguir no preparo para a volta de Jesus. Isso é se manter vigilante. Outra coisa, como é que eu posso me manter vigilante? Duas coisinhas, ou três. Primeiro, Jesus relacionou a vigilância à oração.
Jesus, quando foi ali no jardim, no Getsemane, Jesus disse assim: fiquem aqui, vigiem um pouco e orem. Várias vezes Jesus orou. Então, como é que a gente se mantém, né, vigilante, orando? Segundo, como é que a gente se mantém vigilante? Estudando a Bíblia. Eu quero ler aqui, abra a Bíblia, Mateus 22. Evangelho de Mateus, capítulo 22. O versículo 29. Diz aqui assim, Jesus fala, né? Respondeu-lhes Jesus: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Queridos, é um erro da nossa parte nós não conhecermos as Escrituras. Para a gente poder fazer a leitura do tempo que estamos vivendo, a gente precisa conhecer e ler a palavra, a Bíblia, o estudo da Bíblia. É um erro não conhecer. Poderemos ser enganados se nós não lermos. Poderemos ser derrubados na nossa vida, na nossa caminhada cristã, se nós não lermos a palavra, nós estivermos fortalecidos nela. Através da Bíblia, nós nos mantemos vigilantes. E segundo Tessalonicenses, vamos ler mais esse verso, e aí vamos para o final. Segundo Tessalonicenses, capítulo 5. É 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 6. Verso 6. Diz assim: assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos o quê? Sóbrios. Não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. A vigilância aqui está relacionada à sobriedade. O que é ser sóbrio? Sóbrio é o mesmo. Juiz, está em São Juiz. Sóbrio é o contrário de ébrio, né? Embriagado. Certo? Então, manter a sobriedade, manter a nossa consciência, manter a nossa razão, estarmos com o nosso cérebro funcionando, atento, ligado, é isso? Isso é sobriedade. Então aí tem, por exemplo, assim, né? A gente não pode, tem que evitar, não usar, né? Coisa que aluvia a nossa mente. Qualquer tipo de droga, qualquer tipo de bebida, alimentação inclusive inadequada, estilo de vida, tudo isso pode tirar a nossa sobriedade. Precisamos manter a nossa sobriedade, porque o tempo está próximo. Precisamos manter a nossa vigilância para o dia que Jesus voltar. E para finalizar, né, a gente mantém a nossa vigilância, portanto, orando, estudando a Bíblia, se mantendo sóbrio, cuidando da saúde, né? E participando ativamente das coisas da igreja. As coisas da igreja, a nossa igreja, frequência à igreja, contribuindo da forma como nós podemos, né? Sendo simpático, evangelizando alguém, dando estudo bíblico, se envolvendo, distribuindo livros, ou revistas, ou folhetos digitais, né? Mandando WhatsApp, fazendo estudo bíblico à distância pelo WhatsApp, quer dizer, manter-se ativamente trabalhando para Deus. Assim, eu me mantenho vigilante, levando a mensagem às outras pessoas. Vigiar, meus queridos, é, portanto, uma condição básica para
a nossa vida como pessoas vigilantes, pessoas que estão ligadas ao Senhor e pessoas que estão aguardando ansiosamente a volta do Senhor Jesus nessa terra. Ao invés de ficar especulando, né, o que vai acontecer agora sobre o Papa, isso e aquilo outro, né? Ao invés de partir para esse lado da especulação, parta e continue no lado, no sentido do preparo, da vigilância, da missão de se envolver, de estar se preparando para que depois de Jesus voltar, não apenas eu, você estejamos preparados, aptos para recebê-lo, mas a gente tem feito convite extensivo a outros tantos que ainda não ouviram falar da breve volta de Jesus. Portanto, que Deus nos abençoe. Que você e eu permaneçamos vigilantes